Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E hoje temos a honra de receber Leonardo Bonomini, escritor tubaronense, autor de As Crônicas de Luz e Trevas, o primeiro livro de uma saga envolvente que mistura fantasia, romance e valores cristãos. Leonardo participou recentemente da terceira Feira de Ficção Cristã e Cultura em São Paulo, onde compartilhou sua paixão pela escrita com leitores e autores de todo o Brasil. Prepare-se para uma conversa inspiradora sobre literatura, fé e o poder das histórias. Léo, vou te chamar de Léo, porque eu te chamo sempre de Léo, nem vou conseguir falar Leonardo. Léo, querido, seja muito bem-vindo ao Bate-Papo Literário. É sempre muito bom te receber. Obrigado, Renata. É sempre bom estar aqui, né? Realmente, já sou de casa, né? Tô acostumado. Ô, Léo, o primeiro programa foi quando que você veio? 2018, março de 2018. 2018? Eu tinha lançado o meu primeiro e-book. Nossa, já faz aí uns 6 anos, né? Uhum. Um pouco mais de 6 anos. Um pouco mais de 6 anos. Léo, antes da gente falar um pouco da feira, fala um pouquinho como é que surgiu a ideia de escrever a Crônica de Luz e Trevas, que na verdade é uma saga, já tem o primeiro e o segundo, né, Léo? Isso, e tem um conto extra, né, prelúdio, que se passa antes da história principal, que vai ser embutido agora na nova edição do segundo. Esse aqui é a terceira edição, no caso, né, do livro, que passou por melhorias, né, na diagramação, na capa, nas simbologias, em desenhos de personagens também, né, que tem os desenhos extras. A ideia surgiu que eu comecei a escrever poesia com 19 anos. Isso foi no ano 2005. Então eu vou fazer 39 esse ano, né? E eu comecei a escrever algumas poesias relacionadas a elementos da natureza, poder do amor, que se manifesta em luz. E tinha um tom meio profético, além de poético também. Então eu pensei, cara, eu poderia fazer uma história estilo Avatar. Para quem conhece a lenda de Aang, né? Que é o Avatar que domina os 4 elementos, só que eu coloquei elementos da natureza a mais, assim, né? Fogo, água, terra, ar, metal e pedra, e o elemento luz, que é o poder do amor, né? O poder da criação. E eu tentei escrever a primeira vez em 2013 para 2014, não ficou bom, porque toda narrativa, quando você vai escrever, tem que ter um que a gente chama de plot twist, né? Você tem que saber como começar e como terminar, e você vai desenvolvendo o caminho. É isso. Né? Eu não tinha isso. Eu só tinha esses textos poéticos que davam, assim, alguma origem de poder, mas não um motivo que balizava a história, né? Uma motivação que dava à história continuidade, né? Então eu desisti. Eu escrevi umas sequências de ação até muito boas, mas eu desisti em 2013 para 2014. Em 2017 eu tive uma ideia. Eu estava me recuperando de uma cirurgia, inclusive. Aí eu tive essa ideia e decidi aproveitar aquilo que eu já tinha escrito e dar essa narrativa. No final, acabei apagando tudo e recomeçando tudo do zero. Né? Mas acho que é um bom treino, né? Sim. Essa de você escrever, apagar e voltar. Eu acho que realmente essa prática é importante, né, para quem escreve. E eu percebi uma coisa, às vezes é mais fácil você escrever do zero do que você escrever algo, modificar aquilo que você já escreveu. Dá muito mais trabalho de você modificar e tentar entrelaçar os pontos soltos, né, as pontas soltas. Então, apaguei tudo, escrevi tudo do zero e fluiu. E aí lançou o primeiro livro da saga, em 2018. Em 2018. Na verdade, eu escrevi a saga inteira antes de lançar o primeiro. Então já tinha história completa. São 2. São 2. A saga são 2, tá. Inicialmente eu queria 6, depois eu me reduzi para 3 e depois reduzi para 2. Porque eu sou o tipo de escritor que pensa como leitor. Não quero fazer louco para saber o que vai acontecer. Eu não quero torturar o leitor, sabe? Tipo, fazendo ele esperar por sequência, e nunca acaba o final. Eu prefiro escrever um calhamaço, menos livros do que um monte de livros, assim, né? Pouca história, né? Muita história num livro só. Isso. E esse livro, ele tem 3 pilares, né? Essa saga, né? Que mistura a sua vida pessoal, né? Com elementos fantásticos e valores também cristãos. Como é que esses elementos se entrelaçam na narrativa? O casal principal é baseado em mim e na esposa que eu ainda não conheço. Na verdade, ela é baseado em um amor não correspondido da minha adolescência.
né? Tanto que quem baseou essa personagem, só que eu fui esperto, né? Na vida do livro, o amor não correspondido veio correspondido. Claro. Na vida real não aconteceu, né? Mas ficção, a gente pode fazer o que a gente quiser, O que a gente quiser, exatamente. Então, vários elementos lá. Minha família tem boa parte lá, a história do meu pai, algumas histórias minhas pessoais. Se passa em Tubarão no início e vai para lugares que eu conheço, que eu já morei, né, e que eu já ouvi falar também de pessoas que moram lá, então fiz uma certa pesquisa, né? E as pessoas, todos os personagens são baseados em pessoas reais. Alguns, tipo assim, não nas características como um todo. Alguns têm um nome, característica física, certa personalidade, outros eu inventei do zero, né? Sim. Esse é o primeiro fundamento. O segundo fundamento é o elemento fantástico, né? Eu sempre gostei de Harry Potter, Percy Jackson, então eu peguei alguns elementos daqui e dali, né? E a parte do romance também, né, que eu chamo de romantasia. É um romance com fantasia ou fantasia com romance. O terceiro elemento que são os valores cristãos. A primeira coisa que a gente tem que entender é que ficção cristã não quer dizer teologia, não é uma coisa doutrinária. Entendi. Né? Doutrina a gente vê na Bíblia, comentário bíblico, livro teológico. Ficção cristã pega os valores, pega um conceito e adapta na história. Né? É tipo assim, um exemplo muito famoso disso é Nárnia. Nárnia, que está lá, se transporta para um outro mundo, onde Aslan é a personificação de Jesus. Senhor dos Anéis também é uma ficção cristã, só que é menos evidente. Sim. Foca na questão da tentação do homem com relação ao anel, o poder, que o homem é fraco, é sempre facilmente cai em tentação. Né? Então são elementos, não é uma coisa religiosa. Para quem quer ler ficção cristã, vai encontrar valores e não a teologia. Ah, eu não gosto de igreja, não acredito em Deus, não curto a Bíblia. Não tem problema, você vai absorver valores necessariamente. Eu achei legal você esclarecer isso, porque ia ser uma pergunta mesmo. Qual é o conteúdo, né, dos romances de ficção cristã? E aí, então, dentro dessa saga, das Crônicas de Luz e Treva, quando você escreveu, você tinha ideia desses valores ou não? Você foi tomando conta? Tinha ideia? O que acontece? Por que eu decidi escrever uma ficção cristã? Eu sou aficionado por narrativas, por ficção, séries e filmes. E quando eu me deparava com uma série, filme que introduzia Deus, era sempre de uma forma muito pobre. O nome Jesus nunca era citado e Deus era sempre aquele pai ausente que quando aparecia na história atrapalhava mais do que ajudava. Um exemplo disso, por exemplo, é a série Lúcifer, que tem na Netflix. Outro exemplo disso é quando introduziram Deus na série Sobrenatural. Né? Que daí eles introduziram os anjos até eram legais no início, mas depois não sei o que aconteceu, que murcharam de um jeito. Né? E depois quando introduziram Deus mesmo, foi de um jeito muito pobre mesmo. E quando a gente vê, por exemplo, ser explorado na ficção, mitologias como a grega, com Hércules, é muito mais elaborado, tem camadas mais densas, né? Sim. Mas quando coloca o Deus cristão, o Deus bíblico, o Deus hebreu, é muito diferente, é muito superficial. Ô, Léo, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas a gente vai voltar falando sobre essa questão da ficção cristã e falando sobre a feira também, tá bom? Não saiam daí, que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje eu tenho o prazer de receber o escritor tubaronense Leonardo Bonomini, que veio falar sobre sua participação na terceira Feira Cristã e Cultura em São Paulo. Mas preparem-se porque agora começa aquele quadro que a gente ama, que é inspirador, chama-se Ler e Gostar, é só começar, em que os aluninhos da professora Angelina do segundo ano 2 do Colégio D1 falam sobre os livros que mais gostaram de ler neste semestre. Ler e Gostar, é só começar! Oi, meu nome é Miguel Espírito Schweitzer e hoje eu quero contar para vocês o nome do meu livro, é O Sonho da Vaca. Eu gostei muito. A parte que eu mais gostei foi aquela que ela começou, como é que é mesmo? Subiu em cima de um fio, começou a dançar com o marinheiro, mas a história inteira
é que ela dormiu e sonhou um monte de coisa louca. Cadê? Essa parte aqui. Eu sou Augusto Pereira Matiola, o nome do meu livro é O Gato que Comia Couve-Flor e eu gostei que ele gosta de suflê de couve-flor. Gente, é fofo demais, né? E como é importante esse momento para a gente refletir sobre a questão do incentivo, né, da leitura desde pequenininho, para a gente formar leitores críticos, apaixonados, né, Léo? Com certeza. Leitura e que realmente o livro faça parte da vida deles, né? Esses pequenos leitores é que vão crescendo já acostumados, né? Porque eu acho que a leitura também é uma prática, né? Inclusive, tu gostava de ler desde pequenininho, não? Não comecei pela leitura, comecei vendo séries na TV, passei para os gibis da Turma da Mônica, depois eu comecei a ler ficção fantástica e também os livros do Dan Brown, né, que é uma ficção mais contemporânea, né? Ai, que legal. Léo, vamos falar então da feira, né? Quando é que foi? E como é que foi a sua experiência? A feira aconteceu do dia 17 a 20 de julho, lá em São Paulo, na Universidade Mackenzie, né? Então, eu já peguei o avião aqui de manhã, que atrasou, né? E eu cheguei lá, era umas 3 da tarde. Já cheguei com a minha mala gigante lá, já expondo o livro, já falando. Os livros já estavam lá, na verdade. Tu tem ideia de quantas pessoas? É do Brasil inteiro? Do Brasil inteiro. Foi uma média de 6 a 8 mil pessoas nos 4 dias de feira. Meu Deus! Só no sábado foi umas 4 mil. Que maravilha! E estavam lá dos escritores independentes, escritores de editora, estavam as maiores editoras da linha, né? Que no caso é a Thomas Nelson Brasil. A Thomas Nelson você não conhece, mas você conhece o selo editorial HarperCollins. Já, sim. Pois é, sim. A Thomas Nelson é da HarperCollins. Ah, entendi. É um dos selos da editora. Eles compraram essa editora e então agora estão investindo na ficção cristã, não só em livros de teologia. Aí tem a Mundo Cristão, a Quatro Ventos e outras editoras menores que foram lá também expor. E como é que foi o teu contato com outros autores, né, também de ficção cristã? Foi incrível, desde o autor assim um pouco mais famoso até o autor mais independente, mais, vamos dizer, desconhecido, né? A gente fazia parceria, a gente tinha um stand. Qual era o stand de independente? Era uma mesa, e a gente escolhia dividir a mesa ou não dividir. No caso, eu dividi, né? E conheci várias pessoas, inclusive eu trouxe alguns dos livros deles aqui. Ah, legal. Né? Mostra pra gente. Esse aqui, o livro do meu amigo querido lá de Alagoas, João Emanuel, Espada do Eterno. Esse aqui é uma Dark Fantasy. Opa, Dark Fantasy aqui, né? Essa aqui é de uma amiga querida do interior do Paraná, Nação da Cruz, que trabalha a questão da perseguição religiosa, inclusive uma distopia, né? Esse aqui, Como Rio no Deserto, da minha amiga Késia, que é do interior de Minas. Uma fantasia mais beirando pro dark também, né? Esse pessoal gosta do dark. Esse que é uma fantasia? Depois eu quero que você me explique. Esse aqui é um de cowboy do meu amigo Gustavo. Eu conheci lá também, ele é de São Paulo. A Dark Fantasy, pois é. Por exemplo, assim, Nárnia é uma fantasia. Tá. A Dark Fantasy é tipo uma fantasia mais gore, assim, um pouco mais... Gótico, sim? Dramática, assim, sabe? Do tipo, assim, desses... Um subgênero, tem gênero da fantasia cristã, um subgênero. Dos autores, assim, que gostam de matar personagens. Né? Ou seja, começa com 20, vai diminuindo, vai diminuindo. Ô, João, quero te pegar, meu amigo. Tu e a Késia, que gosta de matar personagem, viu? Escuta, e a literatura, vamos falar um pouquinho sobre a literatura cristã, que é um nicho, né, específico dentro desse mercado editorial que a gente conhece, vasto mercado editorial. Como é que você vê o papel desse gênero no cenário literário atual, né? E como é que ele pode impactar os leitores? Esses termos que a gente usa agora, ficção cristã e tudo mais, foi cunhado há pouco tempo, mas já está rodando há muito tempo. Por exemplo, conhece Orgulho e Preconceito? Sim, Jane Austen. É uma ficção cristã. A Jane Austen era cristã. Eu acho que, na verdade, muitos livros que a gente lê e não identifica como sendo ficção cristã, pelo que você está me contando, são, né? São. Isso. Porque, gente, muitos livros e filmes falam de Deus e trazem Deus e tal, às vezes de uma maneira mais superficial, como você falou, né? Mas qual é o diferencial, então, da ficção cristã? O diferencial é porque os valores são mais evidentes, né?
Por exemplo, eu falei da série Lúcifer, né? Tem ali Deus ali no meio, uma forma superficial. Aí agora tu pega Nárnia. Nárnia não é superficial. Se tu vai ler Nárnia e ver o filme de Nárnia, tu vê muitas palavras de Cristo ali em Nárnia, muito da imagem de Cristo ali em Aslan, no caso, né? E muito da questão do pecado. Por exemplo, Edmundo, o traidor que representa a humanidade caída, e como ele foi perdoado, e como Aslan se entregou para a morte para salvar o Edmundo, né? E como ele ressuscitou. Né? Então tem muito isso nessa questão dos valores e da imagem da metanarrativa bíblica. O que é a metanarrativa bíblica? Criação, queda, redenção, consumação. É praticamente o resumo da Bíblia. Só que esses 4 pontos são abordados de formas diferentes. Em outros mundos, usando da mitologia, usando de licença poética. Por isso que não é um conteúdo bíblico ou teológico. Ele não é fiel no sentido teológico da Bíblia, mas é fiel no sentido histórico, narrativa. Da narrativa. Isso. Entendi. Léo, a gente vai fazer mais um pequeno intervalo e na volta eu quero que você fale um pouquinho sobre os seus outros livros e sobre futuros projetos também. Sim. Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje eu tenho o prazer de receber o escritor tubaronense Leonardo Bonomini, que veio falar sobre sua participação na Terceira Feira Cristã e Cultura em São Paulo. Mas nós vamos começar esse terceiro bloco com mais uma maravilhosa dica de leitura da jornalista Letícia Bombo no quadro Um Instante na Estante. Oi, eu sou a Letícia Bombo e hoje eu vou compartilhar com vocês uma história que inspira o autoconhecimento. Cartas para a Ativação do Sagrado Feminino, escrito por Laís Seco. Essa linda caixinha vermelha traz 36 cartas que inspiram as mulheres a fortalecerem a mentalidade positiva e a autoconfiança. Cada mensagem é um passo a mais na caminhada para a felicidade interior e para o sucesso. Para aflorar e colocar em prática os dons que estão dentro de cada pessoa, é preciso uma boa dose de encorajamento. Laís Seco é mentora, consultora e terapeuta do feminino através do lar. Por meio do seu programa de imersão chamado Potencialize, conduz mulheres à prosperidade do feminino. Chegou o momento de ativar o seu sagrado feminino. Liberte-se das correntes do passado e empodere-se com a energia do sagrado feminino para curar, crescer e prosperar. Deixe ir o que não é seu e carregue apenas aquilo que é seu. Cada passo que dou em frente me aproxima dos meus objetivos e sonhos. Sei que estou no caminho certo e a cada dia mais perto da realização. Nos vemos no próximo instante. Dica maravilhosa. Obrigada, Letícia. Léo, voltando aqui, então, você está falando então do conceito, né, da literatura, do gênero, né, de ficção cristã. Mas você não escreve só esse gênero. A saga são 2 dos seus livros, né? Sim. Fala um pouquinho sobre a sua produção literária. Então, a saga do Universo Fantástico das Crônicas tem 3 livros, né? Que é os 2 da série e o Conto Prelúdio. Certo. O Conto Prelúdio eu lancei em e-book, mas eu vou embutir no segundo livro. Aí eu tenho os 3 livros de poesia, que são 3 livros curtinhos, que eu praticamente fiz um compilado das poesias que eu escrevo desde 2005, separei em 3 temas diferentes e publiquei como e-book. Um deles é as faces do amor, no caso. Também tem um pouco lá sobre Deus e tudo mais, mas tem também sobre outros tipos de amor, né? Tem Luz e Trevas, Deus e Jesus, esse é um pouco mais voltado para Deus também, e tem Propósito de Celebração. Daí fala até sobre mensagens até de aniversário, de celebração da vida. E tem um outro gênero que eu escrevi também sobre tráfico humano. A gente falou no programa, né? Isso, é o conto e mais a conscientização, que eu quero embutir num livro só, para poder publicar o físico, que eu escrevi com uma coautora lá de Curitiba, Natália, uma amiga muito querida, que entende um pouco mais a questão dos dados, né? Esse livro não tem nada de cristão, por assim dizer, não é uma ficção cristã, né? É um livro mais cru, que relata
um compilado de histórias reais, né? E também de conscientização de como os traficantes agem. Então tem isso, né? Essencialmente esses 3 gêneros. E agora eu entrei de cabeça em um projeto collab de ficção cristã também, que trata, não posso falar, né? Eu mais 8 autores. Um spoilerzinho? Tá bom, vou dar um spoiler. Trata de viagem no tempo. Ah, legal. Então a gente adapta esse conceito. Então a gente faz um collab, cada um escreve um personagem, a gente faz prólogo e epílogo juntos, né? Tá, mas é uma coletânea com contos e tal? Ou Não, é uma história só? É. Ah, vocês vão escrever juntos uma história. Isso. Tá. E tem gente surtando, que a gente montou um grupo de WhatsApp. Como é que vocês fazem? Como é que aí cada um escreve uma parte, vai dando continuidade, ou todo mundo escreve junto? Como é que... A gente faz uns sprints, né, que é escrever junto, Tá. e cada um escreve o seu personagem e vai conversando. Tipo, o grupo de WhatsApp é um brainstorm que é imparável. Só assim, imagino. né? Aí a gente começou isso final de julho. O que aconteceu? A gente fez a feira. A gente se conheceu. A gente criou um grupo no WhatsApp de escritores de distopia e fantasia, né? Aí um deles disse, seria bom a gente fazer um stand junto na próxima FEFIC, né? Um stand de fantasia e distopia, né? Uma ilha, né? Sim. Com vários. Seria bom a gente escrever um livro junto. Seria legal fazer viagem no tempo. Aí alguns toparam, outros não. A gente fez um grupo separado, Daqueles que né? toparam. E estamos aí. E a ideia é o quê? Lançar quando? Escrever? Vocês estão no meio do processo. Sim, a ideia inicialmente era lançar no mês da Reforma Protestante, que é em outubro do ano que vem, não desse ano. Mas aí já está começando a aparecer ideias do tipo, vamos lançar na FEFIC do ano que vem, que vai ser em julho em São Paulo de novo. Vamos fazer um stand, não sei o que, vamos fazer isso. É um processo demoradinho, né? Porque tá uma coisa muito louca, porque a gente não tem tempo para fazer agora, vamos deixar para 1 ano e meio, tá bom. Mas já evoluiu tanto. Empolgados. A gente já tem toda a narrativa pronta já. Nossa! Toda a narrativa pronta. Então dá tempo. Pois é, pode ser que dê sim. Ô, Léo, conta pra gente, quem quiser adquirir os seus livros, conhecer a sua escrita, como é que faz? Gente, pode entrar em contato comigo no meu Instagram, Léo Bonomini, tá? Eu estou vendendo o livro físico e mandando para todo o Brasil, tá? Com frete bem em conta. E se você é aqui de Tubarão e região, eu entrego na sua casa, no seu trabalho, sem custo nenhum, né? E se você quiser adquirir o físico, se prepare e entre em contato comigo, porque os kits de brinde estão acabando. Tem marca-página e cards de personagem que estão acabando, estão no final. Ou você pode acessar a Amazon, você que tem Kindle ou gosta de e-book, acesse lá as Crônicas de Luz e Trevas, procure lá o livro e vai aparecer o e-book para você. Então, Léo, você é um autor independente, né? Conta pra gente quais são vamos dizer, as dores e as delícias de ser um autor independente, porque os desafios são muitos, né? Sim. Conta pra gente. Acho que até para quem quer escrever, como é que é a sua experiência? A parte, acho que não é mais fácil, mas a parte mais simples seja a parte da escrita mesmo. O que é uma parte mais complicada, que demanda também a sua paciência, porque depende de outras pessoas, é a parte de editoração. Você tem que contratar ou aprender a fazer toda a parte editorial, né? Revisão, diagramação, capa, você tem que negociar com editoras, as editoras geralmente são pagas. Esse livro eu publiquei para uma editora que eu consegui um contrato temporário de publicação tradicional, né? Mesmo sendo independente. Agora a próxima vez vai ser pago, né? Que eu querer editar um livro com eles. E assim, vai em frente, não pense no lucro, pense no seguinte sentido: eu quero deixar um legado, eu quero deixar minha arte aqui. Você vai encontrar pessoas muito legais que vão te apoiar. Eu, por exemplo, encontrei a Renata, que me apoia desde 2018, quando ainda tinha um e-book, ainda totalmente não profissional, agora eu me profissionalizei um pouco mais, e você vai encontrando pessoas pelo caminho. Eu fiz contatos muito bons com editoras, com escritores, com pessoas que me apoiam, influenciadores, daqui até o Nordeste, Norte e voltando. Nossa, que bacana. E foi uma rede, uma comunidade. É uma comunidade, é isso mesmo. É muito bom a gente fazer parte dessa rede, né? Ô, Léo, você também faz um trabalho bem bacana nas escolas, né?
Agora está um pouco parado por conta da faculdade e do trabalho, né? Mas sim, eu estou sempre me colocando assim, à disposição das escolas públicas e privadas da cidade e também da região, para eu estar levando uma palestra sobre técnica narrativa, onde eu exponho a jornada do herói, fazendo concurso literário. E tem muita coisa boa que sai desses concursos literários, desenhos, poesias, narrativas, textos, muita coisa boa. Então é só incentivar. E você que está me ouvindo, que está escrevendo ou pretende escrever, escreva e exponha. Chame alguém para ser seu leitor beta, seu leitor, né? Que vai provar o que você escreveu. Compartilhe, não tenha vergonha. Se vier uma crítica, receba a crítica e aprimore a sua escrita. Foi o que aconteceu comigo. Eu recebi críticas negativas que me ajudaram a aprimorar a escrita. É claro que tem escrita negativa, tem crítica negativa que foi pejorativa, do tipo ataque adianta, pessoal, né? Aí isso filtre, porque sempre vai ter alguém para te criticar de forma errada, sempre. Se você faz alguma coisa, vai ter alguém te criticando. Mas se só você não fizer nada que não vai ter, né? Então, você quer fazer? Faça, se exponha mesmo, não tenha medo de se expor. Não tenha medo, exatamente. Léo, querido, como sempre, te desejo muito sucesso, parabéns pelo seu trabalho. E muitos projetos bacanas vindo por aí, né? Muitos. Aí, galera do Tempo Zero, eu e mais meus amigos 8 escritores, estamos juntos, hein? Ano que vem. Ai, que legal. Léo, querido, beijo, tá? Sucesso pra ti. Obrigado. Eu conversei hoje com o escritor tubaronense Leonardo Bonomini. Mas antes de terminar o programa, eu quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 44 anos mantém o nosso corpo em movimento, a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias, e a Código Kid, uma escola de programação que capacita crianças e adolescentes para os desafios do futuro. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV SC, mas você também pode assistir o programa no canal no YouTube chamado Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!